Mas hoje quero trazer uma palavra que particularmente está falando muito ao meu coração. Falo isso porque essa palavra, não essa, todas as palavras são para mim como uma espada de dois gumes, né? E elas penetram no nosso coração e nos direcionam todos os dias. Que a palavra do Senhor nos ilumine verdadeiramente o caminho. E quando eu falo e ensino, eu também estou sendo ensinado, e a palavra também está falando comigo, e em especial ainda mais a desta tarde, porque eu tenho vivido uma situação que está me deixando angustiado. Eu não sei se todos sabem onde eu moro, mas eu moro numa casa que fica no Passeódromo, bem ali numa esquininha que é perto do Passeódromo, e do lado de uma academia que é bem barulhenta. E eu já estou cansado de ficar ali, né? Sábado, de madrugada acaba vindo, não só de sábado e sexta, mas às vezes dias normais de semana, acaba tendo situações ali na frente, né? De casa, situações que às vezes atrapalham. Semana agora minha mulher acordou porque tinha um homem batendo no meu portão. Eu nem acordei, tão acostumado que eu acho que eu já estou ficando. Eu nem acordei, mas ela acordou, um homem alcoolizado, pegou um pau e ficou gritando no meio da rua lá. Não tinha mais ninguém no meio da rua, mas ele estava lá. E eu quero muito me mudar. Coloquei uma placa de vende-se lá, né? Vende-se, troca, né? Ajudem-me em oração, irmãos. Mas a verdade é que eu fiquei ansioso. Eu fiquei ansioso e eu fiquei até, entre aspas, assim, um pouco até desesperançoso, tá? Isso aqui não vai vender nunca. Tá? Inclusive uma mulher foi lá, se interessou pela casa e eu falei: ai moça, não compra não, aqui é barulhento. Então, eu acho que eu sou o pior vendedor que existe. Seria ótimo com um ponto comercial, talvez, alguém que queira fazer alguma coisa nesse estilo. Mas a verdade é que eu fiquei um pouco desesperançoso e meio chateado. E com isso, ansioso, muito ansioso. E a verdade é que eu comecei a ficar com o meu coração incrédulo e comecei, devagarzinho, a ansiedade faz isso com a gente. Ela vai nos tornando incrédulos com relação à providência de Deus. E a minha mulher precisou chamar a minha atenção e dizer: ô, né? Parou, vamos orar. Aí ela orou por mim e eu acalmei o meu coração e entreguei a Deus. Se for para vender, vende. Se não for para vender, vou continuar lá. Não sou o único que sofre no mundo, né? Fico imaginando Paulo, né? Paulo dando graças a Deus por morar ali e não ter aquele espinho na carne que ele tanto falou, né? Paulo falou: Deus, tira de mim essa tribulação, essa aflição, essa coisa aqui, tira aqui esse espinho que aflige minha carne. E Deus falou: não tiro, a minha graça já te basta. Você merecia coisa muito pior. Merecia estar morto diante de todos os pecados que você fez, diante de todas as pessoas que você perseguiu. Você não merecia nem estar vivo, mas a minha graça te alcançou e a minha graça já te basta. E assim a minha vida e assim a nossa vida. A graça do Senhor já nos basta. Amém? E as demais coisas é lucro. As demais coisas que nos vêm de felicidade, da bondade de Deus, são lucro nas nossas vidas. E eu quero falar hoje com os irmãos sobre ansiedade. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 22. O texto que nós iremos estudar é esse. Mas eu quero ler a partir do versículo 13. Por quê? Porque Jesus, quando começa a dizer, ele diz: por isso. Ele vai falar, Jesus dirigiu-se então aos seus discípulos e dizendo: por isso. Por que Jesus disse por isso? Porque ele já estava concluindo um raciocínio.
Jesus já estava falando do apego às riquezas e do apego aos bens materiais e o não apego às coisas de Deus, às coisas do reino. Então, quando Cristo já estava explanando sobre isso, então ele conclui. A conclusão dele é o texto de versículo 22 em diante. Mas então eu quero ler do 13, para que a gente entenda toda a conversa que estava acontecendo. Amém? Então vamos lá. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava... Lucas capítulo 12. Amém? Versículo 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha o que Cristo fala a esse homem: a vida de um homem não constitui a abundância dos bens que ele possui. Não sou homem porque tenho muito ou pouco. Não sou cristão porque tenho muito ou pouco. Não tem nada a ver. E continuando então agora no versículo 16. E ele lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí então recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, então descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haverdes de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um destes. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que havemos de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque
onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Abaixe a sua cabeça comigo, vamos orar e pedir direção a Deus. Senhor Deus, obrigado por esta palavra maravilhosa que nos serve de guia. Senhor, que verdadeiramente o Teu Santo Espírito fale conosco. Senhor, que não sejam minhas palavras, mas Tuas palavras. Minhas palavras nada podem acrescentar à vida de ninguém, mas Tuas palavras, palavras vivas e verdadeiras, podem transformar o coração de um homem. Então, Senhor, sobre Tuas palavras, palavras que produzem vida eterna, nós repousamos o nosso espírito, depositamos a nossa fé, a nossa atenção e a nossa confiança, que seja o Senhor a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade, ela tem tomado conta da vida de muita gente, principalmente nesses últimos dias. Existem pessoas que vivem roendo as unhas, né? Antecipando os problemas que ainda não chegaram, e às vezes criando problemas que nem existem, vivendo de forma ansiosa. Alguns vivem então pensando como Cristo nos fala no texto, né? O que havemos de comer, o que havemos de vestir, ou onde vamos morar, ou onde vamos trabalhar, ou se for mandado embora do serviço, ou se uma doença me alcançar, ou se o meu casamento não der certo, e aquelas preocupações que só a ansiedade nos traz. E com isso, vamos ficando cada vez mais ansiosos. E a sociedade que hoje estamos, ela contribui para que a nossa ansiedade seja ainda maior. Seja a ansiedade de um consumo de algo que não temos, e aquilo nos faz dar a entender que quando a gente conquistar aquilo que a mídia diz que devemos conquistar, então estaremos bem. Mas na verdade é o oposto, porque quando a gente alcança aquilo já não serve, precisa de outro. O mundo da propaganda é assim: compre agora a televisão de 4.000 polegadas. Quando você compra aquela televisão que nem entra pela porta da sua sala, eles lançam uma de 5.000 polegadas. E depois, compre um carro que voa. E quando você compra o carro que voa, agora ele já não serve, você tem que comprar o carro que vai para outros planetas. E assim sucessivamente com tudo. E com tudo. E isso contribui para que a ansiedade, a cada dia mais, nos aflinja. Não é segredo que a ansiedade é o mal deste século. Hoje, a cada dia mais, olhamos para jovens e jovens cada vez mais ansiosos, não contentes com a situação em que eles estão e sempre preocupados com o que há de vir. Preocupados com o que há de vir e muitas vezes remoendo o passado que já foi. As pessoas estão a cada vez mais, nos dias de hoje, com os nervos à flor da pele. Parece que estão num barril cheio de pólvora e alguém fica riscando um fósforo ali do lado. Você sabe que aquilo prestes está a explodir. E a ansiedade, ela possui gatilhos. Gatilhos que muitas vezes nós, sem perceber, alimentamos. E isso faz com que nossa ansiedade também aumente. O primeiro gatilho comum acerca da ansiedade, gatilho, quando digo aquilo que às vezes é inocente, mas aquilo lá te leva para uma ansiedade e aumenta e aumenta e aumenta. A ameaça, por exemplo, é um gatilho. Tem muita gente que fica ameaçado, se sente ameaçado por uma possível doença, mas nem está doente, mas só pelo fato dela saber que ela pode pegar aquela doença ameaça, então ela fica já extremamente ansiosa e perturbada. E eu me lembro de quando eu era criança. Quando eu era criança se assusta muito fácil, não é verdade? Eu, quando era criança, me lembro de estar na sala com o meu pai vendo televisão e juntos então nós estávamos assistindo o Jornal Nacional. E naquele dia, o William Bonner, essas coisas com criança, elas nunca esquecem, elas gravam até os detalhes. O William Bonner disse de um vírus que tinha matado não sei quantas pessoas e que era algo terrível, 20 anos atrás, sei lá, e que era algo terrível e que a impressão que eu tive ao assistir aquilo era: meu Deus, é o fim do mundo. Conclusão: fiquei morrendo de medo de sair da porta de casa.
Mas se eu sair daqui da porta de casa eu vou morrer, porque eu vou pegar essa doença. A doença nem está aqui em Bitinga, mas eu vou pegar. A doença nem está no Brasil, mas eu não sei, vai que passa um avião e já negócio, eu começo a ficar louco. A ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade faz isso. A gente ainda nem tem o problema, mas a gente já se desespera com a possibilidade de ter o problema. A ameaça. Outras pessoas vivem ansiosos porque possuem o medo da morte, o medo de morrer. E isso as perturba. E isso faz com que elas deixem até de viver a vida que está ali diante delas. Outras se sentem ameaçadas pela solidão ou inseguras diante da possibilidade de se perder o emprego. Esse é o gatilho da ameaça. Mas também tem o gatilho do medo. O medo de não casar, ou o medo de casar. O medo de casar e se divorciar. O medo da vida. O medo da morte. O medo da solidão. Ou até o medo de uma multidão. O medo do hoje, ou o medo do amanhã. O medo daquilo que é conhecido, ou até o medo daquilo que é desconhecido. Medos, sim, nos fazem pessoas ansiosas. E o grande mal da ansiedade é que ela produz seus efeitos em nós. A ansiedade não vem de alegre, simplesmente passa por nós e não deixa marcas. Não, ela deixa marcas. Marcas que às vezes são terríveis. É comprovado hoje que 50% das doenças populares no nosso meio são psicossomáticas, frutos de instabilidades emocionais, ou de pensamentos, ou de ansiedade. É por isso que hoje vivemos a era do calmante, a era dos antidepressivos, porque nós estamos ansiosos, e demais ansiosos, e nos fazendo mal a nós mesmos, através dessa ansiedade exagerada. Mas não é apenas o nosso físico que padece diante da ansiedade, mas também o nosso espírito, porque a ansiedade nos afasta de Deus. Aonde começa a ansiedade, termina a nossa fé. Aonde começa a ansiedade, começa a nossa incredulidade para com a provisão de Deus. A ansiedade, além de nos fazer mal no quesito saúde física, também nos faz mal no quesito saúde espiritual, porque a ansiedade nos afasta de Deus. Antes de entrarmos mais a fundo em como vencermos a ansiedade, permita-me lhes dizer o que não é ansiedade. É importante a gente saber o que não é ansiedade para que a gente não ocorra em erro quando chegarmos mais à frente. Não é ansiedade nos prevenir quanto ao futuro. Não é ansiedade. Não é ansiedade estarmos preparados. Não é ansiedade nos planejarmos, seja para a compra de algo, seja numa possível adversidade. A própria Bíblia elogia aqueles que fazem trabalho como as formigas, que trabalham e ajuntam, ou os pássaros que fazem seus ninhos, que acolhem seus filhos, que às vezes, quando muda a estação, todos eles planejam uma mudança, migram para uma outra estação. Então não há nada de errado em planejamento. Não há nada de errado em nos planejarmos, em nos prepararmos. O que Jesus ele está proibindo no texto que nós lemos não é a providência ou você se preparar previdencialmente. Não. O que Jesus está condenando é a preocupação ansiosa. Eu posso me planejar e mesmo assim estar sempre confiante e crente que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele, em eventual circunstância adversa, me suprirá, me sustentará e não permitirá que nada me falte. Eu posso então me prevenir, mas não com uma preocupação exacerbada e ansiosa.
O apóstolo Paulo, ele nos aconselha em Filipenses 4, versículos 6 e 7, onde ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro também nos exorta em 1 Pedro 5, versículo 7, onde ele diz: lançai sobre ele quem? Sobre Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Assim deve ser o nosso comportamento diante da ansiedade. Segundo, daquilo que não é ansiedade. Ansiedade, então, ou estar livre de ansiedade, não é estar isento de ganhar a própria vida. Viver de forma não ansiosa, então, não é ficar de braços cruzados assim diante de Deus e dizer: Senhor, então tá bom, já que não é para viver ansioso, então eu fico aqui esperando o Senhor então mandar aqui os mantimentos, ou mandar aqui aquilo que eu preciso. Negativo. Nós sim precisamos trabalhar. A Bíblia nos recomenda trabalhar. O trabalhador é digno do seu salário. Jesus Cristo, quando cita o exemplo das plantas e das aves, ele não deixa de dizer que elas também trabalham. Embora Cristo dá o sol para aquela planta, ela precisa fazer a fotossíntese, ela precisa trabalhar, transformar aquela luz solar em nutrientes para a sua vida. E a mesma coisa os pássaros, que não ajuntam, não tem armário para guardar seus mantimentos e não tem celeiros, mas eles estão ali buscando aquele pouco que Deus vai dando e vai nutrindo eles estão ali trabalhando. Então, não viver ansioso não significa não trabalhar. Pelo contrário, devemos trabalhar, sim. Terceiro, viver não é ansiedade não estar isento às dificuldades. Em outras palavras, estar livre de ansiedade e livre de dificuldades não é a mesma coisa. Então nós podemos estar livres de ansiedade e mesmo assim passarmos por dificuldades. E mesmo assim, passando pelas dificuldades, não sermos pessoas ansiosas. Interessante que no próprio texto que lemos, quando Cristo fala do lírio, que hoje agora se veste com tamanha beleza que nem Salomão pôde se vestir, mas amanhã o que acontece? Ele é cortado e jogado no fogo. Não estamos isentos às tribulações, não estamos isentos às tempestades da vida, como falei em semana retrasada, mas nós podemos tomar uma posição diante delas, uma posição de fé, uma posição de maturidade e entendermos que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora que vimos o que não é ansiedade, vamos então ao que é ansiedade. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a palavra ansiedade, ela significa rasgar ou estrangular. Ela tem esses significados: estrangular, rasgar ou até puxar em direções opostas. Esse é o significado lá atrás, lá da origem da palavra ansiedade. Cristo também usa uma outra palavra, inquietação. Lá no versículo 29, ele usa a palavra inquietação. A palavra inquietação significa constante suspense. Constante suspense. Ou seja, uma pessoa inquieta que vive ansiosa é uma pessoa que está estrangulada, com seus membros amarrados, sendo puxados em direções opostas e em constante suspense, em constante apreensão. Ai meu Deus, será que isso vai acontecer? Nossa, mas será que eu vou ficar doente? Nossa, mas será que vai me faltar aquilo que eu preciso? Nossa, mas e o dia de amanhã? Nossa, é uma pessoa ansiosa. A ansiedade, ela é destrutiva. A ansiedade também é enganadora.
Eu falei sociedade? Não, a ansiedade, ela é enganadora. Ela nos engana. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. A ansiedade é assim: você se depara diante de um pequeno monte ali de cupim, uma pequena casa ali de um cupim, um montezinho ali, e você olha para aquilo e você não vê aquilo como de fato é. Você vê aquilo como um monte intransponível. A ansiedade nos engana. Ela pega pequenas circunstâncias que são às vezes ruins, mas não o fim do poço. A ansiedade nos engana. Os discípulos, quando estavam com medo lá no barco, diante daquela tempestade, e Jesus então andando sobre as águas, vindo para acalmar, quando eles olharam para Jesus, o que eles pensaram que fosse? Um fantasma. O medo, a ansiedade, gerou aquele sentimento no coração deles. Por isso a ansiedade é enganadora. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade. É aquele exemplo que eu já disse. A gente olha para aquele negócio absurdo, mas na verdade é um problema simples. O pessoal lá de Israel, quando saiu do Egito, que ficou 40 anos no deserto lá. Por que ficaram 40 anos no deserto? Porque chegaram à terra prometida, e lá os espias foram até a terra, e eles então viram o quê? Gigantes. E eles se consideravam como? Gafanhotos diante dos gigantes. Gafanhotos. A ansiedade faz isso conosco. Em vez de olharmos para um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que mede o universo com a palma de suas mãos. A Bíblia diz que todas as nações da terra são para Deus como uma gota num balde. Olhe o poder de Deus. O poder manifestado de Deus é absurdo. Ele abriu o mar, Ele fez coisas magníficas, uma coluna de fogo, coisas fantásticas, maravilhosas. E eles estavam com medo dos gigantes, quando na verdade não conseguiam ver que eles de fato é que eram gigantes, porque eles serviam a um Deus que era todo-poderoso. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos apenas nas circunstâncias. É ou não é verdade? É verdade. Quando nos preocupamos tanto com uma coisa, nós deixamos de olhar para Deus e olhamos apenas para as circunstâncias. No exemplo que disse, quando falava acerca da minha casa, foi o que aconteceu comigo. Diante da circunstância, me esquecia de Deus. E assim também pode acontecer conosco. Diante de uma circunstância que nos deixa ansioso, nós então nos esquecemos de Deus. Permitimos com que a incredulidade então floresça no nosso coração. E ao passar dos dias e dos meses e dos anos, nós então vamos nos esfriando e nos afastando de Deus. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocar os nossos olhos nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Quando Jesus disse àqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma, que são loucos. Uma pessoa ansiosa, o que eu vou comer, eu preciso ver o que eu vou comer, ela fica tão ali, preocupada com aquilo, que ela se esquece de Deus, e ela então começa a juntar aquelas coisas para ela, e quando vê, Deus já não tem mais importância, de tão preocupado e ansioso com a vida material que a pessoa fica. A ansiedade então faz isso conosco. Ela tira os nossos olhos daquilo que realmente importa e coloca os nossos olhos nas coisas que são passageiras deste mundo. Coloca os nossos olhos nas coisas que a traça podem comer e que a ferrugem podem corroer. Essa é a ansiedade. Um outro ponto sobre ansiedade: a ansiedade é inútil. Inútil. Versículo 25, vai ali comigo. Lucas capítulo 12, versículo 25.
12, versículo 25. Olha o que diz ali no versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem aqui que pode? Quem aqui que pode transformar um fio de cabelo branco em preto? Transformar mesmo, não pintar, tá? Quem aqui que pode? Não podemos. Quem aqui pode acrescentar à sua estatura 1 centímetro? Não pode. Quem aqui que pode mudar o curso da sua vida? Não podemos. Por isso a ansiedade é inútil. A ansiedade não nos serve de nada. Nos preocupar com o amanhã não nos ajuda, nem amanhã e nem hoje. Nem amanhã e nem hoje. Nós às vezes nos preocupamos tanto e desnecessariamente com aquilo que ainda não chegou. E às vezes aquilo nem acontece e você já se desgastou um monte. Ou às vezes acontece e você vai ter que se desgastar 2 vezes. Uma porque sofreu antecipado e agora porque vai sofrer porque aquilo chegou mesmo. Então é inútil, não ajuda em nada. A ansiedade é inútil, a ansiedade é cega. Olha o versículo 23 agora. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita daquilo que comemos e vestimos, quando na verdade não é. Ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do objetivo da nossa vida, que é glorificar a Deus. Olha o argumento do próprio Jesus Cristo. Se Deus nos deu um corpo, se Deus nos deu vida, que são coisas grandiosas, por acaso Ele também nos dará condições de vivermos? Também nos dará o pão de cada dia? Também nos dará o sustento necessário? Se Ele que nos deu aquilo que é grande, o corpo, a vida, também nos dará o sustento da vida? Olha o outro argumento que ele usa: as aves e as flores, que são pequenos, são mínimos diante de toda a fauna, a flora e a vida que há nesse planeta, que Deus criou. São mínimos. E se Deus Todo-Poderoso cuida das aves e cuida das flores, por acaso também não cuidará de nós? Sim, Deus cuidará de nós. Sim, Deus cuida de nós. A ansiedade, ela é incrédula. Olha o versículo 30, capítulo 12, versículo 30. Capítulo 12, versículo 30. Olha o que Jesus diz sobre a ansiedade. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. A ansiedade, ela é incrédula. Ela é uma atitude de alguém que não conhece a Deus. Ela é uma atitude de alguém que não sabe quem é Deus, que não conheceu a Deus, que não entendeu quem é Deus. Então, obviamente, a ansiedade ali no coração dessa pessoa. Mas nós que sabemos quem é Deus, que confiamos em Deus, que entregamos nossa vida a Deus, não devemos viver ansiosos pelo dia de amanhã. Não devemos. Jesus, nesse versículo que lemos, versículo 30, está dizendo que a ansiedade é a característica dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus, ele tem a convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Para encerrarmos, eu gostaria de entrar no último tópico: como vencer a ansiedade. Não é segredo que vivemos ansiosos e constantemente ansiosos, mas assim não deve ser, porque a ansiedade é pecado. Viver de forma ansiosa é viver pecando. Não podemos nos conformar com essa realidade. Não podemos
tirar do nosso coração Deus e colocarmos nossas preocupações. Não podemos. Temos que dar a primazia ao Senhor e viver conforme a palavra dEle, os desígnios dEle, e viver servindo a Ele com todas as nossas forças. Como vencer a ansiedade? Primeiro, saber que Deus é nosso Pai e que Ele conhece as nossas necessidades. De novo ali o versículo 30, agora ali no finalzinho, olha o que vai dizer então. Mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Meu irmão e minha irmã, ouça o que eu vou lhe dizer. A fé é o antídoto para a ansiedade. Você quer ficar livre da ansiedade? Obtenha fé genuína e verdadeira. A fé é o antídoto, porque a fé em Deus é crer que Deus nos conhece, que Deus nos ama, que Ele é o nosso Pai, que Ele sabe daquilo que temos necessidade, muito antes da palavra nos vir à boca, Ele já sabe. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra, e se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida, Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta, Ele cuida de nós. E essa consciência e esse conhecimento só de fato faz parte da minha vida quando eu possuo fé em Jesus Cristo. Como vencer a ansiedade? Número 2, saber que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Abra ali então no capítulo 12, agora no versículo 32. Olha o que diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Devemos saber que Deus já nos deu as coisas mais importantes. Aquilo que é mais importante, Cristo e Deus já nos deram. Deus nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu o seu reino, e nós somos apenas ovelhas do seu rebanho, somos membros de sua família, somos servos do reino de Deus. E é por isso que podemos então entender as palavras de Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus cuida de nós. Estamos passando por necessidade, Deus cuida de nós. Há falta de algo, Deus cuida de nós. Devemos ter fé. A ansiedade vai querer nos levar a fazer aquilo que não é correto. Deus cuida de você, uma ova, vem aqui, vamos fazer aqui um negócio aqui que não é certo. E a ansiedade nos leva ao pecado, além dela mesmo também já ser pecado. Como vencer a ansiedade? Então o primeiro deles, saber que Deus é nosso Pai e que Ele conhece as nossas necessidades. Segundo, saber que Deus se agradou em nos dar o seu reino, aquilo que é mais importante, que é crucial, Deus já nos deu. E todas as outras coisas, como disse no começo, são lucro. É lucro para nossas vidas. Terceiro, saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Versículo 31, olha o que diz: buscai antes de tudo, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas vos serão acrescentadas que Cristo está falando? Aquilo que Ele começa a dizer lá no começo: a roupa, a comida, a moradia, tudo isso vai ser acrescentado, se de fato buscarmos o reino de Deus antes de tudo. E nós podemos ter essa certeza. Aqui, Cristo nos traz uma ordem e uma promessa. E a ordem é buscar o governo de Deus, buscar o reino de Deus, buscar Deus nos nossos corações acima de tudo. Em primeiro lugar, não é o outro, não é a situação, não é a circunstância, não é a casa, não é o problema, não é o carro, não é nada, é Deus em primeiro lugar.
Deus em primeiro lugar. Não é o vício, não é o problema, não é o pecado, nada disso satisfaz. É Deus em primeiro lugar. E as demais coisas não serão acrescentadas. Essa é a ordem. Essa também é a promessa. Todas as coisas nos serão acrescentadas. E o que é todas as coisas? Todas as coisas é todas as coisas. Todas as coisas não é metade das coisas. Todas as coisas é todas as coisas. E Deus sabe de todas as coisas que precisamos. Quarto ponto, para vencermos a ansiedade, devemos saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde você tem investido? Aonde você tem investido mais? Vamos melhorar a pergunta. Aonde você tem investido mais? Aonde você tem investido mais tempo, mais busca, mais o quê? Aonde você tem investido? A palavra de Deus diz que aquele que tentar encontrar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Deus e do Evangelho, esse vai encontrar a vida. Deus deve ser o nosso maior prazer. Ele deve ser o nosso maior investimento. Ele deve ser o nosso tesouro. Nós somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece. Uma riqueza que não envelhece, que não se desfaz. Se você hoje luta porque você quer comprar um carro, uma Ferrari. Uau, eu quero uma Ferrari. Aquela mais cara, a mais cara. Eu não quero a mais barata, eu quero, já que é para quem? A mais cara. Hoje ela vale milhões. Mas e daqui 200 anos? Ferro velho talvez? E se você bater e sobrar nada dessa Ferrari? O que ela vale? Nada. Nada. É por isso que Jesus diz que, olha, se você busca só essas coisas, você é louco. Porque um dia, seja hoje ou amanhã, pode Deus chegar até você e dizer, olha, hoje vão pedir a tua alma. E o que você tem? Hoje vão pedir. E o que você tem? Louco! Não ajunte tesouro só nessa terra, porque essa terra passa. A sua vida nessa terra é passageira. Os bens materiais são passageiros. Não deixe com que os bens materiais sejam o vosso tesouro. Ajunte tesouros no céu. Ajunte tesouros no reino de Deus. Faça o bem, ame o próximo, viva com dignidade. Seja íntegro, seja um exemplo, seja uma pessoa que leva pessoas a Cristo, que fala do amor de Jesus Cristo. Não digo que você não deva ter os bens, sim, claro que deve, maravilhoso, mas que isso não seja o teu tesouro, que isso não seja a razão da sua existência, é um motivo da sua vida. Que o motivo da sua vida seja Jesus Cristo e o reino de Deus. Para encerrar, o versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O nosso tesouro deve estar no céu, no reino de Deus. Então, buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedade, para nos alegrarmos em Deus e nos deleitarmos nele para sempre. Amém? Não permita, meu irmão e minha irmã, que a ansiedade te tire dos caminhos de Deus. Não permita que a ansiedade te faça um incrédulo. Não permita que a ansiedade te faça duvidar da providência de Deus. Tenha fé, entregue sua vida a Ele. A Ele que é Todo-Poderoso, Senhor Deus dos céus e da terra, Senhor da minha vida, de todas as nossas vidas, nosso Pai Celeste, que nos ama e cuida de nós, a quem nós pedimos pão e não nos dá pedra, a quem nós pedimos peixe e não nos dá cobra. Ele nos ama, Ele deseja o nosso bem,
e Ele deseja estar conosco. Por isso, não andes ansiosos pela vida, nem quanto ao que comer, nem quanto ao que vestir. A vida é muito mais do que isso. Amém? Abaixe a sua cabeça e faça essa oração a Deus. Senhor Deus, que verdadeiramente o meu coração possa se encher de fé. Fé diante das circunstâncias. Se algo não me vai bem, Senhor, enche o meu coração de fé para que eu possa confiar em Ti. Se algo não está de forma correta, enche o meu coração para que eu possa confiar em Ti. Se há uma doença, se há um perigo, se vivo uma vida de desesperança, se vivo uma vida ansiosa, Senhor, me perdoa e me enche de fé genuína e verdadeira para buscar a Ti, para viver contigo, e que o Teu reino seja em primeiro lugar, que o Teu reino seja o motivo, a razão, que o Senhor seja o combustível que faz com que minha vida ande. E eu creio que todas as coisas me serão acrescentadas. E eu posso crer, Senhor, porque verdadeiramente também já vivi isso. Porque o Senhor sabe, Pai, que quando eu precisei, o Senhor me atendeu. E eu sei que o Senhor me atenderá no mais que precisar. Eu sei, Senhor, e eu creio. Me lembro, Pai, daquela vez que eu fiquei desempregado e que o Senhor enviou uma irmã da igreja até o mercado para me fazer uma oferta. E naquele dia, lá no mercado, sem dinheiro, eu consegui comprar aquilo que havia de necessidade na minha casa. E ainda me sobrou dinheiro. Eu me lembro que naquele momento, ainda eu consegui comprar um chocolate para dividir com a minha esposa. O Senhor me supriu quando mais precisei. Quando não havia condições, o Senhor levantou as condições. Então eu creio, Deus, que o Senhor que me sustentou, ainda continua a me sustentar. E eu sei, Senhor, que diante dessa possibilidade de venda de casa, eu sei que não é a minha vontade que deve prevalecer, mas a Tua vontade. E se Tua vontade for com que eu fique lá, para que de alguma forma eu seja uma luz naquele ambiente, que assim seja. Se for com que eu saia de lá, que assim seja. Mas não viverei ansioso, porque eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Sei que o Senhor está comigo. E sei que o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor já me entregou aquilo que é de mais precioso, Jesus Cristo, que me dá acesso ao céu, que me faz ser salvo. E não há mais nada que eu queira do que estar contigo, participar do Teu reino, e ao final de tudo Te encontrar em grande glória e viver contigo neste paraíso celestial, sem pecado, sem dor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos faça pessoas de fé, que o Senhor nos faça pessoas que confiam em Ti e que não se abalam diante das circunstâncias. Em nome de Jesus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não saia sem cumprimentar aquele que está à sua volta. Os que confiam no Senhor